Gente, só caiu aí a live, deu um problema técnico aqui, mas nós já estamos de volta. Galera, eu tenho uma pergunta que chegou aqui para a gente, do evangelista Wesley, sobre Naamã. A questão que ele perguntou, por que Naamã questionou sobre o Jordão? Por que ele questionou sobre o Jordão? É que nem eu estava falando. Naamã tinha conhecimento daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia. Mas Naamã não tinha conhecimento do que era o Jordão, realmente. Esse Jordão que ele não quis mergulhar, foi o Jordão que Josué entrou com a arca. Então tem pessoas que têm boas vestes, têm bons costumes, têm qualidade, tem tudo, mas não tem presença. Porque o Jordão foi o único rio que sentiu a presença de Deus de perto, porque a arca passou pelo meio dele. Eita, glória. Voltamos de novo ao assunto da arca, irmão Júlio. O Jordão que o Naamã rejeita é o mesmo Jordão que Elias, após ser arrebatado aos céus, Eliseu fere com a capa de Elias e o Jordão se abre novamente. Então Jordão é um lugar de abertura. Jordão é um lugar de novas oportunidades. Você acredita, você concorda comigo, presbítero Jonathan, que o Jordão é um lugar de novas qualidades? Sim, o Jordão fala de passagem, né? De um lugar onde o próprio Jesus ele foi batizado, né? No Jordão, muito tempo depois, né? Deste evento de Josué. Então ele é um rio de extrema importância, né? Para Israel. Porque ele é pequeno, mas ele nasce pequeno, mas ele se torna, na sua fonte, ele se torna grande, né? Ou seja, tudo aquilo que hoje é pequeno pode se tornar grande, pode se tornar algo maior, né? É por isso que... E o que o senhor acha, irmão Júlio, sobre isso? O senhor acha que realmente... Ele nasce no Monte Hermon. Ele nasce. Então ele é um rio conhecido como um rio que desce. E no capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, versículo 3, Jesus vai dizer para a mulher assim, mulher, se tu bebes da água que eu te der, um rio de água viva fluirá de dentro de você. Aqui Jesus não está citando um rio de baixo, ele está citando um rio de cima. O rio que desce, o rio espiritual. O que o senhor acha sobre isso, irmão Júlio? Olha, pastor, ele vem de cima, assim como a água do Senhor, vem de cima. Por isso que é um rio, como nosso irmão falou, o Joe, ele nasce pequeno, mas ele se torna grande. Por isso que é um rio muito abençoado nas nossas vidas, Porque quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então nós estamos falando sobre o poder primeiro que impede o crente de viver uma vida, é o poder monetário. Agora vamos para o segundo poder que impede as pessoas, são os costumes mal interpretados. Jonathan, qual é a sua ideia sobre costume mal interpretado? Eu creio que ao decorrer do tempo, do modo com que as pessoas foram se acostumando, cada um interpretou santidade de uma forma diferente. E muitos colocaram a santidade nas vestes e não no coração. Colocaram na roupa e não no caráter. Colocaram porque nós julgamos muito pela aparência, entendeu? Então, se nós vimos alguma coisa que não nos agrada, nós dizíamos que aquilo ali é profano, entendeu? Ainda que não seja. Lembra que Jesus ele teve mais dificuldade para convencer Pedro a ir na casa de Cornélio do que Cornélio ir na casa de Pedro, porque Cornélio era romano. E se tu entender, os romanos eram gentios, eram bárbaros na época. Ou seja, eles não eram cristãos, dignos, nem nada. Eles tinham costumes pagãos. Liberalistas? Liberalistas, eles eram liberais. Tinham costumes que não convinham com a época, né? É que as pessoas têm uma ideia errada sobre liberalismo. Existem duas questões, 3 pontos dentro do liberalismo. Existe o ato de ser liberal em questão de vestes, mas não em questão de palavra. O fato de uma igreja ser liberal não quer dizer que ela aceita tudo.
Não quer dizer que ela aceita a pessoa beber, a pessoa fumar, a pessoa se drogar, se prostituir e tomar a Santa Ceia. O fato dela ser liberal quer dizer que ela é liberal, livre, as pessoas são livres para se vestir de uma maneira adequada, conforme diz a Bíblia, com pudor, com decência, mas se vestir como se sente bem, do que ter uma opressão, ou aquilo que oprime, aquilo que prende a pessoa, e ela vive pelos métodos e não pelo relacionamento. É isso ou não é? Correto, pastor. Eu acredito que é isso também, porque eu me criei numa igreja de costume. Não vou citar, mas era de costume e era grande. Olhava pela veste, não pela pessoa, o coração. Porque aí as pessoas, irmão presbítero Júlio, a maior dificuldade das pessoas hoje é se relacionar com Deus. Elas conseguem ouvir o que o homem diz, elas conseguem. Se o pastor disser faça B, ela vai fazer B. Se o pastor disser faça C, ela vai fazer C. Mas ela tem dificuldade, irmão Jonathan, dificuldade de entender que Deus não quer apenas a roupa. Deus quer um caráter cristão, Deus quer uma disciplina. Porque eu já peguei situações assim que... aconteceu uma situação até indefinida, eu não vou citar nomes, mas aconteceu uma situação comigo hoje. Hoje eu estava trabalhando em um lugar e um rapaz falou, eu sou da igreja também, mas eu também sou do candomblé. Eu sou ali da Umbanda, nada contra as pessoas que processam essa religião, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção, porque ele falou assim, que um pastor ligou para ele e pediu para que ele abrisse as portas, os caminhos para o pastor. E ele perguntou, qual é a sua opinião sobre isso, pastor? Eu falei, esse pastor tem que se converter. E eu falei, porque primeiro, a igreja dele é de uso e costume, mas aí o coração dele não está acostumado à santidade com Deus. Porque ele está pedindo para alguém abrir as portas, alguém que não tem o conhecimento que ele tem, não tem a graça que ele tem. O senhor concorda comigo, presbítero Júlio? Concordo, pastor, plenamente. Até ontem, eu e minha esposa, nós estávamos vindo do mercado e reparei do outro lado da rua um conhecido já. Ele é... desculpa até falar a palavra, homossexual. E daí um outro cidadão falando sobre palavras, sobre Bíblia, diz ele assim, Deus é bom. Sim, Deus é bom, Deus é ótimo, Deus é amor. Mas só que as pessoas, eles não querem mudar, não querem trocar o seu caráter. Para eles, estão sendo assim, a mente já está cauterizada. Parece que tem uma barreira de concreto, ali um titânio que não passa o Espírito Santo mais. Porque... Isso. A Bíblia fala, né, que nos últimos dias isso iria acontecer. Por causa que o amor de muitos, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Então a gente tem visto a palavra se cumprir dia após dia. Tanto a Bíblia diz lá em Apocalipse 21, 12, que quem é santo, santifique-se mais. Um abraço aí para minha esposa, irmã Thaís. Abraço, irmã Thaís. Com a paz. Paz, que Deus abençoe. Estamos na live aqui, juntamente com o pastor. E é isso que a gente estava dizendo. Com o cumprimento da palavra está acontecendo dia após dia. Então, tudo que está acontecendo, que a gente está vendo hoje na economia, no cenário mundial, pandemia, no cenário da economia também, o aumento de tudo, a desvalorização do dinheiro, desvalorização do ser humano, porque hoje o ser humano é tratado como objeto e não como algo que tem valor, né? Pela sociedade, pelas pessoas. Hoje, tu quer conhecer uma pessoa, tu pergunta o que ela faz, quanto ela ganha, porque o mais interessante hoje é o valor que ela agrega, né? Aquilo que ela faz. E esse valor que a gente está citando aqui, a Bíblia ela fala algo muito lindo também no livro de Colossenses, o capítulo aqui de número, versículo 6, está escrito assim, como podeis, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim como também andar nele, arraigados, sobre-edificados nele, confiando na fé, assim como fostes ensinados, abundante em ação de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça para que ninguém nos faça pressa sobre por meio de filosofia, vãs simbolismos, segundo a tradição dos homens,
segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Os homens, eles tentam encaminhar a igreja por uma sequência de coisas, tá? que não motivam a pessoa. Hoje, qual é o maior problema que eu tenho hoje? Não é com igrejas, mas é com o sistema. Porque o sistema, ele molda você para aquilo que ele quer, e não para aquilo que Cristo está determinando. O que Paulo está escrevendo aqui é que nós estamos sendo levados, conduzidos, direcionados por aquilo que o homem quer que a gente faça. A gente vive a nossa vida toda ditadas pelo que o homem acha, o que o homem quer que nós façamos. Mas em nenhum momento nós perguntamos Deus, o porquê. O porquê. E qual é o motivo? Tem alguma palavra para ler aí, presbítero Jonathan? Eu vou ler aqui em Samuel Rocha, paz do Senhor, querido. Obrigado por você estar conosco. em Gálatas 5, que diz sobre os frutos do Espírito. Mas o Gálatas capítulo 5, o verso de número 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Ou seja, hoje o que mais falta na igreja, na vida de muitas pessoas, é o fruto do Espírito Santo. Porque se tem de tudo, se tem boa estrutura, se tem uma boa palavra, se tem uma boa teologia, mas falta fruto. E o fruto é uma coisa que determina quem nós seremos, né? Ou aonde chegaremos, ou aonde iremos, ou como faremos. Porque isso é o que importa, é entendermos o que o fruto de Deus faz em nossa vida. Amém? Amém. Gente, você que está acompanhando a gente nessa live, eu quero que você compartilhe esse link. Esse foi o primeiro podcast, nós fazemos aqui perguntas e respostas, e eu estou muito feliz de você estar participando. Depois que acabar isso aqui, Deus irá fazer coisas maravilhosas. Vamos lá. O Wesley fez uma pergunta aqui, presbítero Júlio, a seguinte pergunta. Ele falou aqui: o Espírito levou Jesus para o deserto, e o diabo levou-o para o monte. Então, nem todo deserto é o diabo que nos coloca, e nem todo monte é Deus que nos leva. Uau, o Wesley veio bem aqui. Próximo podcast aí, o Wesley está convidado para vir estar conosco aqui, né? Próximo podcast aqui, ele vai estar com a gente. Isso vai ser muito importante. Então, o Wesley botou aqui uma pergunta dizendo, né? Então, quer dizer que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, ele quis dizer que nem todo deserto é o diabo que nos coloca. Correto. Porque o Yuri, que está ali na técnica ali, Yuri, tem vezes que você já deve ter ouvido alguém dizer assim: mas... Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: mas que prova, que deserto, tudo é do diabo. Você já ouviu isso, irmão Júlio? Correto. Já ouviu? Ouvimos direto. Já ouvimos. O que mais acontece hoje, né? É que a nossa interpretação, que aquilo que dá errado na nossa vida é do diabo, e aquilo que dá certo na nossa vida é de Deus. Ou seja, nem sempre é assim, porque a Bíblia nos mostra que os discípulos estavam com Jesus quando veio a tempestade. Jesus, ele disse que nós teríamos aflição nesse mundo. Ou seja, nós queremos viver um evangelho light, né? Um evangelho de facilidades, e o nosso maior defeito é acomodar o evangelho à nossa prática humana, porque o evangelho é confronto, entendeu? Onde muitos são confrontados é que não resistem, entendeu? Não resiste quando o evangelho ele confronta a gente, ele confronta o nosso caráter, a nossa carnalidade, as nossas dificuldades, não para nos expor, mas para nos colocar nos lugares certos, para nos colocar no centro da vontade de Deus. Porque Jesus, quando ele andava na terra, ele era o cordeiro. Quando João o Batista batizou, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quando ele grita lá no Calvário, está consumado, ele se fez por oferta por nós.
E quando ele se faz por oferta por nós, ou seja, quando Cristo cumpriu o ministério dele, a vontade de Deus, não foi quando ele curou, ressuscitou morto, expulsou demônios, foi quando ele morreu pelo projeto. Ou seja, se a gente vive hoje algo que a gente não morre por aquilo, a gente está vivendo algo que não é verdadeiro. Porque o verdadeiro evangelho é tu morrer pela causa de Cristo. E quantos de nós estamos dispostos a tomar essa posição? E eu estou falando de morrer, não morrer físico, mas o morrer para a tua vida, para os teus desejos, para os teus propósitos, para viver o propósito de Deus na Terra. Essa é a nossa maior dificuldade e a nossa maior luta, né? Nosso maior desafio é esse, é diminuir para que Ele cresça em nós. Tem mais um comentário aqui. Pode comentar ali no vídeo ali, o Yuri. Pode comentar no vídeo ali que eu vou falar aqui, tá? Vamos lá. Alguém fez mais uma pergunta aqui. Que Deus abençoe. A irmã Tati falou, Tati Fátima Moraes botou aqui, que Deus abençoe os irmãos cada vez mais. A Tati Castro botou assim, ó, nem tudo é o diabo, mas sim o Espírito Santo preparando algo. E botou um coraçãozinho, paz, Tati. E ela botou mais uma frase aqui, presbítero Júlio. Ela botou assim, ó, o problema é que temos uma geração que gosta de comodidade, marciais, de ego. O evangelho é o confronto, mexe com as nossas estruturas. O que você acha sobre esse comentário da Tati? É forte, pastor. É forte. Por que é forte? Por que ele é forte? É forte porque a geração é fraca, pastor. Essa geração é fraca. É forte porque a geração... É forte porque a geração é fraca. É forte porque a geração é fraca. Tati, isso que você colocou aqui nesse comentário foi muito importante para que as pessoas entendam que essa geração é uma geração muito mimada, irmão Júlio. Não tão baseada em Cristo. Passa o microfone para o irmão Júlio ali. Não tão baseada em Cristo. E esta falta de base, irmão Júlio, faz com que eles se tornem crentes mimados. E bastante, Bastante mimado. Qualquer coisinha, não dá certo. Não dá certo, vou desviar. Vou desviar. Tô chateado com o meu pastor. Tô chateado. Não quero saber mais da igreja, não tô... Como se a gente tivesse culpa da escolha que as pessoas fazem, né? Mas os culpados somos nós mesmos, culpados somos nós. Gente, eu pedi que a Tati Castro aí compartilha, Thaís Fátima compartilha, o Wesley Gabriel compartilha. O Wesley Gabriel hoje está participando aqui do podcast, irmão. Quero mandar um abraço ali pro César, lá de Sapucaia do Sul. Vamos lá, o Wesley botou aqui. Todos não acreditam na semente, mas toda árvore com fruto um dia foi semente. As questões é valorizarmos a árvore, mas não cuidarmos da semente. Isso aqui é importante que ele falou, porque nós tivemos hoje, esses dias, nos edificados, que foi a célula da igreja, e nós fizemos uma dinâmica, falamos sobre a linha da vida. E foi um momento de perdão, um momento de cura ali, irmão Júlio. Foi muito importante a célula. Foi um momento de cura, pessoas falaram coisas que na igreja elas não falam, mas ali elas tiveram coragem de falar. É verdade. E eu falei uma coisa sobre a semente não tem forma, mas ela cresce. Então quer dizer que nem tudo que tem forma, quer dizer que não tem jeito. O fato de não ter forma, não quer dizer que não dá estrutura. O fato é que gostamos de copa, gostamos de braço, gostamos de corpo, gostamos de fruto, mas esquecemos que quem dá a estrutura para a raiz é a semente. É a semente. O que o senhor acha? É isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, meu pastor. E a semente não tem forma, uma é diferente da outra, mas a árvore se torna bonita. Isso se ficar em terra fértil, que nem fala a palavra, né? Plantar e criar raiz. Só quem tem raiz, isso mesmo. Na verdade, irmão Júlio, que nem tu estava colocando ali, o problema não está na semente, o problema está na terra. Entendeu? Porque se cair em meio aos pedregais, em meio aos espinhos, não vai produzir. Agora, se cair em boa terra, aquela que cai em boa terra produz muito. Ou seja, a terra onde a Bíblia está falando ali é os nossos corações. Manda no WhatsApp, gente. Manda no WhatsApp esse link. Eu mandei aqui no meu WhatsApp, bastante pessoa entrou. Você que não entrar ainda na página, curte a página da Igreja Crescer e Edificar. Deus irá abençoar a sua vida. O Jorge Uri aqui colocou uma pergunta. Ele colocou aqui. Deus nos leva no deserto. Aliás, ele botou um comentário, né? Deus nos leva no deserto
para nos tornar mais forte. Quando o inimigo nos leva no alto do monte, aí ele quer devermos... Não, peraí. Aí é que devemos... Faltou uma vírgula aqui. Aí é que devemos nos lembrar de que não vale a pena ter tudo e não ter a presença. Agora entendi. É que não vale a pena ter tudo, mas não ter a presença. O que o diabo quis com isso foi oferecer para Cristo tudo que havia no mundo. Eu te dou tudo, te dou reino, te dou governo, te dou tudo aqui. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Isso aqui é lindo, né? A Luana Costa entrou também, está assistindo. Eu quero mandar um paz aqui para ela. Orley Maurício foi um pastor amigo meu, o pastor Orley, lá de Santa Catarina, lá da cidade, oh meu Senhor, esqueci o nome da cidade agora. Ele botou aqui, boa noite, graça e paz. Graça e paz para o Senhor, meu pastor, que Deus em Cristo vos abençoe. Meu pastor, faça uma pergunta aqui para que nós possamos responder aqui o Senhor, em nome de Jesus. Como é que está aí a técnica aí? Está tudo certo? Tá mandando ver? Para mim aqui parou. Gente, eu quero que você nesse momento, eu quero que você compartilhe essa live. Eu quero que você divulgue com seus amigos. Compartilhe aí, Jorge Uri, compartilhe aí no WhatsApp da vida. Compartilhe aí no Instagram. Puxa o pessoal para essa live. Porque o pessoal tem que entender que há um propósito de Deus aqui. Há um propósito de Deus nesse podcast. Eu quero convidar, viu, Tati Castro? Você está convidado aqui para uma quinta-feira. Está conosco aqui. Eu quero convidar amigos, pregadores, para estar conosco aqui, para viverem um grande propósito, um grande posicionamento. Isso aqui é o que importa. Irmão Jonathan, eu quero que você nesse momento... A gente já falou sobre direito monetário, sobre a questão da maturidade. E eu quero agora que a gente fale um pouco sobre espiritualidade. O que faz um crente se tornar uma pessoa espiritual sem se tornar religiosa? Não tem como se tornar espiritual. Não tem como se tornar, assim, alimentar o espírito sem uma busca e um relacionamento com Deus. Se a pessoa não ora, não jejua, não busca, a pessoa não vai alimentar o espírito e, consequentemente, irá falhar no seu caminho. Porque deixou de alimentar o seu espírito e alimentou muito mais a sua carne. E aí a pessoa fraqueja, cai em tentações, cai em ciladas mesmo do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Ou seja, quem tiver mais fraco, quem tiver... Porque é que nem o Senhor pregou, acho que foi aqui no domingo, que o Senhor pregou sobre as 4 lições no deserto, que o inimigo ele atenta na tua necessidade para te negar. Ele vem te tentar na tua necessidade. Ou seja, ele conhece o ser humano. Ele sabe que o ser humano ele deriva de muitas necessidades carnais, né? E o nosso lado espiritual ele só é ativado à medida com que nós vamos caminhando e buscando a perfeição. Porque se nós olharmos para a história dos discípulos e dos apóstolos, mesmo eles andando com Jesus, mesmo eles estando lado a lado do Mestre, eles tiveram as suas falhas, eles tiveram seus momentos de... Pedro, ele negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, Judas o traiu. E agora chegou mais uma pergunta para a gente aqui. Eu quero que você leia, John, está aqui a pergunta da Tati Castro, que ela botou mais um comentário. Nos diz assim a pergunta: para se tornar espiritual é necessário uma vida espiritual de relacionamento com Deus? É necessário. Se você não fortalecer, o relacionamento ele funciona como um casamento. Tá? O que o casamento é? O casamento ele começa com uma paquera, tá? Ele começa com uma paquera. De uma paquera ele começa com um propósito. De um propósito ele tem um processo. Então dentro desse processo de relacionamento você vai ter que ser carinhoso, você vai ter que ser cuidadoso. E a vida com Deus ela não é diferente disso. Se você não tiver cuidado, se você não cuidar, se você não regar, você vai ficando fraco, você vai cansando e o teu relacionamento vai se desgastando. Então, Tatiane, é necessário, sim, para que nós tenhamos uma vida espiritual, ter um relacionamento com Deus. O meu amigo Mauro Moraes mandou aqui um abraço para você e sua família. Aquele lindo bebê abençoado. Obrigado, irmão Mário.
A irmã Lucelo, a nossa irmã Luciana, esposa do irmão Marcelo. Manda um abraço para a irmã Luciana aí, irmão Júlio. Ô, minha irmã, um abraço, fique com Deus. Estão assistindo lá em casa. Amém. São uma Um bênção, abraço pro viu? irmão também. Isso é um prazer. Luciana, faz uma pergunta aí que você tenha dúvida, alguma dúvida sobre espiritualidade. Então, como o Joe falava, Judas, mesmo andando com Jesus, ele teve a capacidade de trair Jesus. O fato, então, quer dizer que o fato de você andar com pessoas boas não quer dizer que você vai ser bom. Meu Deus. Isso é verdade, até dentro das igrejas. Até dentro das igrejas. Hoje em dia o pastor está aqui fazendo o papel que pastor, nos ensinando o caminho, nos orientando, nos indicando. E as pessoas por trás estão fazendo que nem Judas. Traindo o pastor. E isso é uma verdade, porque imagine, Joe, eu vou pegar uma coisa aqui que é simples. Quando você vai no mercado, normal, mercado. Correto, mercado. Quando você chega no mercado, presbítero Jonathan, você vai comprar uma garrafa de água, tá? Vem comigo no microfone. A garrafa de água. A garrafa de água, ela sai da fábrica num valor de 70 centavos. 50 centavos, vamos dizer que ela sai. A garrafa d'água. A marca da garrafa é Rocha Viva. Tá? Essa mesma marca Rocha Viva vai chegar no mercado e o mercado vai vender ela por 80 centavos. Concorda comigo? Concordo. 80 centavos. Então, ela sai da fábrica com um valor de 50, vai para o mercado com um valor de 80. Você vai lá numa lanchonete no centro da cidade, ela está custando R$2. Você vai num sinaleiro, ela está custando R$2,50. Tá? Aí você sai do sinaleiro, sai da lanchonete do centro, você vai no shopping. Ela está custando R$5. Aí você vai no aeroporto e pega a mesma garrafa Rocha Viva. Vocês estão na técnica aqui. A mesma garrafa Rocha Viva. Você que tem um comentário aí, coloca. O pastor Lei colocou um comentário aqui. Eu já vou ler ali. A mesma garrafa Rocha Viva, no aeroporto, ela vai custar R$7. Então, quer dizer que a mesma garrafa, ela teve em vários ambientes diferentes. Mas cada lugar, ela teve o seu devido valor. Então, quer dizer que você só vai ter valor dentro do lugar que você representa. Ou seja, dentro do sinaleiro, ela representa os R$2. Na fábrica, ela representa 700. Que não está dando, meu Deus. Eu não estou conseguindo abrir o comentário, Daniel. Me ajuda aí. Eu não estou conseguindo abrir o comentário aqui. Eita, Jesus, me ajuda lá. Enquanto o Daniel vê, ele repara ali para mim por que eu não estou conseguindo abrir o comentário, nós vamos organizando aqui. Então, quer dizer que esta garrafa, ela passou por vários lugares. Por vários processos. Mas cada lugar deu para ela o valor que ela tinha. Então, às vezes a garrafa tem o mesmo rótulo, a mesma água, mas o que muda o valor dela é o lugar. É o ambiente. Mas e se essa garrafa tivesse vida e tivesse a opção de escolher o lugar? O que você acha, John? Qual era o lugar que ela escolheria? O que dá mais valor para ela ou o que dá menos valor? Ao que dá mais valor, né? Porque ela se sentiria útil lá. Ela se sentiria útil, usada lá. Mas e quando essa pessoa, essa garrafa, ela é útil, mas ela não vê o valor que ela tem? Aí ela está se desvalorizando, né? Por quê? Porque ela está passando por vários lugares e cada lugar está recebendo um valor diferente. Assim tem pessoas na vida. Elas vão passando de igreja em igreja, de lugar em lugar, e ali ela tem um valor, aqui ela tem outro valor, e quando ela chega no lugar que dá mais valor para ela, ela despreza o lugar. Então quer dizer que não é a forma de você ter muito valor, é você entender o lugar que você está. Pastor Lei Maurício colocou aqui, lá de Santa Catarina, meu amigo pastor, estou com muita saudade do senhor, quero que o senhor venha me visitar aqui. Ele botou assim: o homem se torna ou cresce espiritualmente quando ele começa a buscar o pleno conhecimento de Deus, até que já a plenitude do conhecimento, aí conhecemos as coisas espirituais e nos tornamos homens espirituais. Gostei muito, pastor Lei, deste comentário. Então quer dizer que quando nós começamos a buscar aquilo que é espiritual e entendermos esse plano, nós nos tornamos espirituais. E vamos se tornar mesmo. Em nome de Jesus. Amém, pastor. O Wesley colocou aqui: o namoro é o conhecimento da mente, o noivado é o conhecimento do coração e o casamento é o conhecimento do corpo.
Uau! O traidor sempre se revela na noite, porque Peraí, vou de novo aqui. O traidor sempre se revela na noite, porque o dia mostra quem ele é. Meu Deus! Você que pode comentar aí, comente, deixe seu olho aqui, vai ser muito importante. Querido, nós queremos, nessa noite, agradecer a todos vocês que participaram conosco desse podcast. Pessoas vão ser convidadas a estar conosco aqui. É muito bacana. O meu amigo pastor Rony entrou aqui agora. Pastor Maranhão, Deus abençoe. Abandone a desobediência. Como é que ele botou aqui? Deus abomina a desobediência ou não? Pera, a pergunta que ele fez para nós aqui, eu vou perguntar aqui para o presbítero Jonathan, irmão Júlio, alcança o microfone para ele aqui. Ele fez a seguinte pergunta: Pastor Maranhão, Deus abomina a desobediência ou não? Sim, porque a obediência traz a honra, né? E a desobediência traz a desonra. Então a Deus... desobediência, ela cabe a um pecado muito grave contra a honra e contra a moral. Então, pastor Rony, a resposta aqui a desobediência, Deus abomina ela, com certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz que é mais anti-obedecer do que sacrificar. O único homem que obedeceu e sacrificou foi Jesus. Jesus obedece no Getsemane, né, e sacrifica no Calvário. Até se nós pegarmos o exemplo de Adão, nosso primeiro homem, o patriarca, né, o primeiro de todos, de toda a criação, ele não adulterou, não matou, não roubou, não praticou o ato. Não matou, não destruiu, não arrancou, mas desobedeceu. Mas ele desobedeceu. Se tornou abominável aos olhos de Deus. Se tornou abominável aos olhos de Deus. Ou seja, não precisou ele fazer a prática. Mas o fato dele desobedecer, Deus não abandonou. Não, Deus não o abandonou. Porque aqui entra uma coisa muito linda, porque Deus não precisava dar para Adão vestes no jardim. Deus não precisava. Deus poderia, pastor Rony, mandar Adão embora do jeito que ele estava. Você escolheu folhas, você escolheu avental, você escolheu mostrar a tua vergonha, então vai do jeito que você está. Mas por que Deus matou no jardim, sacrificou no jardim para vestir o homem? Para que o homem nunca esquecesse do jardim. É por isso que nós temos um desejo louco pelo céu, um desejo louco pelo paraíso, porque Cristo foi o sacrifício do jardim. Foi o sacrifício que nos vestiu. Ou seja, toda vez que a gente entra hoje na presença de Deus, tem que haver sacrifício, né? Tem que haver sacrifício. Tem que haver um sacrifício. Por isso que orar, jejuar, buscar a Deus se torna um sacrifício para nós muitas vezes. Porque é para entrar na presença de Deus que nós precisamos desenvolver isso. O pastor Rony colocou aqui, irmão Júlio. Pastor Rony, manda um abraço, pastor Rony, aí, presbítero Júlio. Meu pastor, fique com Deus. O pastor Rony aqui, pastor Eliane, ali, pastores da Ponto de Fé, ali na Avenida República. Bem ali perto, do lado do negócio de moto ali, eu não sei o nome. Pastor Rony, bota aí para nós o endereço aí no podcast. Você que mora aí no Mato Grande, você que mora na região do Mato Grande, Rio Branco, chega ali, visite o nosso pastor. Os cultos ali, se eu não me falha a memória, são terça-feira, sexta-feira e domingo. Então você pode ali visitar o nosso pastor na igreja Ponto de Fé. Pastor Rony é uma benção. Ele disse assim: pastor, agora eu vou lhe levar para pescar. Ô Rony, eu te ensino a pescar. República 906. Pastor Rony, pastora 996, ali na Avenida República 996, Igreja Ponto de Fé. O pastor Rony vai estar te abraçando, você do Mato Grande. Gente, chega junto. Essa live, depois de terminar, ela vai ser compartilhada, ela vai ter muita visualização. Então você é nosso amigo especial. Gente, nós queremos neste momento agradecer a todos que estiveram conosco. Eu quero aqui agradecer a pessoa do presbítero Júlio. Presbítero Júlio, quais são as suas palavras para agradecer esta oportunidade de estar aqui hoje nesse Connect Live? Para mim, pastor, foi uma surpresa. Não vim para participar. Pega a visão aí, povo de Deus. Viu? Vocês que estão olhando a live aí. Eu vou convidar o pastor Rony para vir um dia aqui bater um papo de graça. Viemos aqui para fazer um ensaio, acompanhar minha esposa. E o meu pastor botou eu sentado aqui, ó.
E eu, como obediente, estou aqui, ó, falando pouco, meio tímido, mas estou falando. Mas está dando resultado. Alguma coisa sim é meu pastor. Boa noite, querido. Agora eu vou falar aqui com o presbítero Jonathan. Amém. Presbítero Jonathan, como foi para você essa experiência de estar hoje aqui nesse Live Connect, um papo de graça? Foi muito marcante, pastor. A gente não imaginava isso quando levanta, mas Deus ele prepara as coisas certas na hora certa. Então, se você está ouvindo essa live na sua casa, onde quer, no seu carro, onde você estiver, você também será abençoado por Jesus Cristo, por Deus, e que você tome essa escolha de ser a resposta, entendeu? Para sua casa, para sua família, porque Deus ele tem o melhor para a tua vida. Eu quero deixar uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé, no poder de Deus e na ressurreição dos mortos. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 12. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Neste momento eu quero que você que pode em sua casa, curve o seu joelho, nós iremos fazer uma oração pela nossa nação agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos te agradecer por este Connect Live, Senhor, que nós fizemos hoje na Crescer e Edificar. Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos deram. Obrigado por esta bênção, obrigado por esse carinho. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós. Deus, oramos agora pelo presidente da República. Oramos agora pelo judiciário, pelo legislativo. Ó Pai, nós oramos agora pela OAB, Senhor, os advogados do Brasil, a Ordem de Advogados do Brasil. Senhor, que nós possamos viver uma grande novidade de vida. Senhor, cuide da nossa política, cuida do deputado, trabalha no coração do governador do estado. Senhor, trabalha no prefeito do município, abençoa a cidade de Canoas, abençoa as lideranças pastorais de Canoas, abençoa o pastor Rony, abençoa o pastor Orley, que está ali em Santa Catarina, abençoa, Pai, o evangelista Wesley, abençoa todos, Tatiane, todos, Pai, que tem participado desta live. Senhor, que todos que vão assistir este vídeo, que vão compartilhar esta live, que venham ser abençoados pelo teu nome, que venham ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite, nós queremos agradecer você por essa oportunidade. Semana que vem, quinta-feira, você não pode perder, tem mais um podcast, mais um Live Connect, você não pode perder. Estará convidados aí, hein, para participar conosco, e vai ser muitas perguntas abençoadas. E breve nós estaremos no YouTube. Hoje nós estamos captando o áudio direto da mesa. Foi um prazer para nós aqui lançar para você qualidade de vídeo e de áudio. Então Deus abençoe. Nós estamos fazendo de tudo para que nós melhoramos toda a tecnologia de live da igreja. Vai ser muito bom. Muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe. A paz do Senhor. É tempo de crescer e edificar. Vem, Deus abençoe.